Perfeito. Bem, bem-vindos, bem-vindas ao painel Gestão, Extensão e Economia Solidária do World Conference, CIRIEC World Conference Latinoamérica. Hoje vamos falar em portunhol acá, neste painel, para que possamos ter uma boa conversa hoje. Bien, gostaríamos de agradecer la presencia de los participantes en este painel que están pelo Zoom y que nos visualizarán en los sites de CIRIEC después de lo evento. Gostaríamos muchísimo de agradecer la presencia de dos personas muy especiales que están conosco hoy y que nos traerán riquísimas experiencias y debates para la gestión y la extensión en la área de economía solidaria y que están conmigo hoy. Gostaria de apresentá-las a vocês, a professora doutora Grisel Reyes Nunes, que possui doutorado em psicologia e uma maestria em psicologia social e comunitária na Universidade de Porto Rico, e, además, realizou cursos doctorales em las áreas de psicologia e sociologia na Universidade Complutense de Madrid. É catedrática associada e dirigiu o Instituto de Cooperativismo de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras, por más de 5 años. Sus investigaciones se centran en subjetividad y economía, aproximaciones teóricas en torno de la economía social solidaria en América Latina y aspectos asociativos y autogestionarios de las organizaciones solidarias. También trabaja en la maestría, ¿no?, en cooperativismo y asociativismo en la Universidad de Puerto Rico. Y conozco también la doctora Camila Capaglia Paiva, que es doctora en Ciencias Sociales en la Universidad de Campinas, Unicamp, mestre en Ciencia Política pela UFSCar São Paulo, con pesquisas na área de políticas públicas de economía solidaria, cooperativismo, tratadores de materiais recicláveis y mujeres na economía solidaria. Es la representante de Rede de Gestores en Políticas Públicas de Economía Solidaria, una importante parcería que tenemos en este evento. Agradecemos muchísimo por la parcería, que es una importante institución brasileña que fomenta la política pública de economía social y solidaria. Es actualmente gestora pública de economía solidaria desde 2005 na Coordenaria Executiva de Trabajo, Economía Creativa y Solidaria de la Prefeitura Municipal de Araraquara, São Paulo. La doctora Camila va a hablar sobre los desafíos de gestión pública municipal en economía solidaria, la parcería con programas de extensión universitarias, janelas de oportunidad durante la pandemia de COVID-19. Bien, como Alberto Guerrero Ramos ya hablaba que en su estudio sobre la multidimensionalidad humana, el hombre siempre vivió con 3 tempos: el tempo relógio, ¿no?, el tempo cronológico, o tempo convivial e o tempo que dedicamos a nós outros. Como este será nosso grande desafio nesta 1 hora de debates, em que nós vamos sair do suelo, não, nos debates, mas temos o tempo relógio nos seguindo também no suelo. Mas sabemos que este é primeiro momento de aproximação, de discussões. Então, agradeço muitíssimo a todos. Para isso, vou simplesmente passar a palavra, né, a Camila, para que possa fazer suas contribuições. Inicialmente, dizer a todos que é uma grande honra estar aqui fazendo essa mediação e falando em portunhol acá, não? Porque posso dizer que a gestão e a extensão são que me trouxeram até aqui, pois na graduação pude fazer a extensão na economia solidária. Mi área de formación es la gestión pública. Entonces, la economía solidaria abrió las puertas para que pudiese trilhar mi carrera y actividades tanto en la extensión universitaria como en la gestión pública con proyectos, ¿no? Entonces, es una gran honra estar acá pela CIRIEC y poder estar compartilhando esta maravillosa mesa painel con ustedes. Muchas gracias. Y Camila, por favor, fique à vontade. Muito obrigada, boa tarde a todas, todos e todes. É uma grande honra estar participando do CIRIEC. Pude apresentar alguns trabalhos, assistir algumas palestras muito boas, né, experiências engrandecedoras, né, essa troca de experiências é muito rica.
e é uma honra estar aqui com vocês nesse momento. Estou como representante da Rede de Gestores de Políticas Públicas de Economia Solidária, que é uma rede nacional de articulação entre gestores que estão nos municípios, nos governos de estado, e pessoas que passaram também pelo governo federal, né, no momento em que nós tínhamos uma política sólida no governo federal. Então, estamos nessa articulação nacional em prol das políticas públicas de economia solidária. Tenho também a minha parte de pesquisa e extensão universitária, mas no momento eu exerço uma função de gestora pública na Prefeitura Municipal de Araraquara, e é deste lugar de fala que eu vou dialogar um pouco com vocês sobre gestão pública. Eu peço desculpas porque o meu portunhol é muito ruim, então eu vou ficar realmente aqui no português, prometo tentar falar com calma para que todos me entendam, a Grisel especialmente. É uma grande honra estar conhecendo você hoje, Grisel, estar dividindo essa mesa com você. Agradeço demais essa oportunidade e agradeço ao professor Luiz Felipe, e em nome dele, a toda a equipe de organização do CIRIEC, pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Eu vou projetar aqui a minha apresentação. Deixa eu ver se vai dar certo. Foi? Pode ser que esteja carregando ainda. Está carregando. Deixa eu... Agora sim. Está aparecendo. Só dá um... Deixa eu pôr em apresentação. Isso. O computador está lento. Ele está ligado desde as 8, direto. Imagina. A gente sabe como. Opa, voltou agora. Foi. Já está no modo apresentação. Está no modo apresentação? É que eu não me vejo, né? Sim, pode ficar à vontade. Então, vamos lá. Vou falar, então, sobre os desafios da gestão pública municipal em economia solidária e as janelas de oportunidade durante a pandemia de Covid-19. No texto original que eu tinha passado para o professor Luiz Felipe, eu já havia colocado uma questão sobre as parcerias com a extensão universitária. Então, gostaria de dar uma explicação no sentido de que a nossa parceria com a extensão universitária, que ela é feita principalmente com a Unesp de Araraquara, com o NEPESC, que é um núcleo de extensão e pesquisa em cidadania e economia solidária e criativa. Também dialogamos bastante com a UFSCar, que tem o NUMERCOSOL, que é outro núcleo de extensão e economia solidária. Então, nós temos inúmeros projetos em parceria, mas eu estou focando essa apresentação um pouco mais na questão da gestão pública e dessas janelas de oportunidade devido à pandemia de Covid-19, mas entendendo que a universidade é nossa parceira em toda essa trajetória da economia solidária no município, desde a sua formulação em 2005 até os dias atuais. Dizer um pouquinho da rede de gestores públicas de economia solidária. Nós estamos no planejamento de 2021 buscando um fortalecimento institucional dessa rede de gestores nacional e, ao mesmo tempo, a municipalização das políticas de economia solidária e fortalecimento dessas políticas públicas nos estados. Os desafios da gestão pública municipal em economia solidária. A gente tem visto um panorama de crise. Se eu colocar assim, eu não me vejo, né? Desculpa. Tranquilo. Talvez tu consigas também colocar para, se você for na parte superior ali, vai aparecer o View Options. É possível você colocar também para se ver também, se não me engano, aqui. Side by side. Eu vou falar assim ver vocês. Tá. Mas tranquilo, vamos continuar. Vivemos um panorama de crise, né? A pandemia de Covid-19, ela acirrou essa crise, que ela já vinha de muitos anos, essa crise de fome, que estava em ascensão. Em 2019, nós temos estimativas de 221 milhões de pessoas que sofriam de insegurança alimentar no mundo, das quais 149 milhões estavam em situação de crise de fome ou pior. O Programa Mundial de Alimentos estimou que em 2020 esse número de pessoas em situação de crise de fome atingiu 270 milhões de pessoas.
Então, os maiores impactos da pandemia de Covid-19 na área nutricional ocorrem devido à descontinuidade das diversas atividades econômicas, causando uma dramática desaceleração da economia global. A OIT estima que 305 milhões de empregos em período integral foram perdidos, afetando principalmente mulheres e jovens. No Brasil, este cenário adverso não é diferente, né? O levantamento do PNAD contínuo mostra que no primeiro trimestre de 2020, me perdoem, a taxa de desemprego no Brasil era de 12,2%, com cerca de 12,9 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho, e já no terceiro trimestre, o número subiu para 14,1 milhões de desempregados, né? Representando 14,6% da população apta para trabalhar. É um índice recorde desde o início da série histórica, que foi iniciado em 2012. Então, em apenas 3 meses, segundo o IBGE, cerca de 1,6 milhão de vagas foram fechadas no país. As mulheres são maioria na busca por emprego, com 16% fora do mercado de trabalho. Esse é o gráfico da PNAD contínua, né, mostrando uma brusca ascensão do desemprego. E aí os desafios da gestão pública, a gente tem um desafio que é na gestão de saúde, que é o enfrentamento à pandemia, acho que é o maior desafio que está colocado para as gestões públicas, seja municipal, estadual ou federal, né, para todos os entes da federação. Muito do que se pode fazer está ficando no município, né? O município está tendo que dar conta de muita coisa, porque a gente tem um governo federal omisso na questão do combate à pandemia, o que torna muito difícil, né, para as gestões municipais, até porque não despendem de grandes recursos, né, para a gestão. Mas Araraquara tem se mostrado um modelo de gestão da pandemia, da gestão de saúde, né, no enfrentamento da pandemia. Nós temos também a gestão da assistência social, que é justamente essa questão do combate à fome e às desigualdades sociais, e a gestão da economia solidária, que é da qual a gente vai falar, que é como propor e executar novos modelos socioprodutivos de geração de trabalho e renda rumo ao desenvolvimento territorial e sustentável. Então, como fazer da crise uma janela de oportunidade para as políticas de economia solidária. Um modelo de gestão da economia solidária, esse modelo está baseado em artigos da própria SENAI, da Secretaria Nacional, extinta, né, Secretaria Nacional de Economia Solidária, que tem vários documentos, né, que nos dão um modelo de gestão da economia solidária, onde nós temos os sujeitos da economia solidária, majoritariamente são pessoas de baixa renda ou em vulnerabilidade social, o lugar institucional da política pública, né, que espera-se que ela esteja atrelada ao trabalho, às questões ligadas ao trabalho, desenvolvimento econômico, inclusão social e produtiva, né, algumas vezes a gente encontra na assistência social, outras vezes mais ligadas à questão do desenvolvimento econômico e trabalho, geração de trabalho, o marco legal, onde nós buscamos leis que regulamentam e promovam programas municipais de economia solidária, a questão do orçamento público, né, de você ter servidores que trabalham em prol da economia solidária, servidores públicos. Na questão do orçamento, a gente tem feito uma discussão importante na rede, que é garantir esse ano que a economia solidária esteja nos planos plurianuais, que serão feitos esse ano, que ele é feito para 4 anos, né, e a partir do PPA se inclui, então, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na Lei Orçamentária Anual, porque sem orçamento público a gente não desenvolve política pública, a gente não desenvolve gestão, então, e a participação e controle social, que é essa questão dos conselhos e dos fóruns. O modelo de gestão municipal, né? Então, assim, alguns exemplos de instrumentos que a gente acredita que são importantes para a gestão municipal funcionar com eficiência e eficácia. Ter conselho e fundo municipal. Conselho, esse órgão consultivo e deliberativo que fomenta a política de economia solidária, que é onde a gente tem o diálogo com o movimento social.
e com os movimentos sociais, com os empreendimentos, com a universidade, né? Então, o Conselho é um instrumento muito importante para o desenvolvimento da gestão de política pública. E o Fundo Municipal, que é onde a gente pode tanto captar recursos, quanto também distribuir esses recursos por meio de ações e programas. A questão da educação e formação, extremamente importante, e de forma continuada, e nesse sentido, a parceria com as universidades também é muito importante. A incubação e assessoria técnica, que é outra questão que a universidade, né, e a extensão universitária tem um papel fundamental nesse processo de incubação e assessoria técnica. Aqui em Araraquara nós temos tanto a incubadora da universidade, né, da Unesp, atuando através do Unepesc, quanto uma incubadora pública municipal de economia solidária, e a parceria entre ambas essas instituições na atuação, desenvolvimento e apoio aos empreendimentos econômicos solidários. A questão das finanças solidárias, né, e de a gente desenvolver programas de finanças solidárias no município, vou falar um pouquinho mais daqui a pouco disso, a comercialização de produtos e serviços, e também a questão importante aí das compras públicas, de como inserir a economia solidária nas compras públicas. As janelas de oportunidade durante a pandemia de Covid-19, né? Penso que direcionar a inclusão produtiva por meio de formação e qualificação profissional para a formação de novos modelos socioprodutivos e coletivos, expandindo assim o campo da economia solidária. Então, os programas de qualificação profissional no Brasil, eles são muito voltados ainda a um modelo da empregabilidade, né, de você qualificar profissionalmente para o mercado de trabalho. Penso que avançar nessa formação e qualificação profissional para a formação da economia solidária, para a formação de novos modelos socioprodutivos, coletivos dos trabalhadores, pode ser uma grande janela de oportunidade que nós temos aí com a pandemia, tendo em vista que a gente tem uma desaceleração do emprego, né, e uma janela aí de oportunidades para novas alternativas de geração de trabalho e renda. Efetivar programas de desenvolvimento local territorial, né? Aí eu trouxe aqui alguns exemplos de programas que nós temos no município, vou falar bem rapidamente sobre eles, que o Territórios em Rede, que é um programa onde a gente detectou áreas territoriais, né, bairros de maior vulnerabilidade social do município, através de um mapeamento, e nesses bairros de maior vulnerabilidade, nós estabelecemos uma rede entre todas as secretarias, então, saúde, educação, assistência social, esporte, cultura, desenvolvimento econômico, desenvolvimento urbano, entre outras, para que a gente possa efetivamente desenvolver programas em que a gente tire ou que a gente diminua a situação de vulnerabilidade social nesses territórios. O programa Bolsa Cidadania é um programa de transferência de renda exclusivamente municipal que visa o combate à fome. Os beneficiários desse programa, eles recebem um cartão alimentação, onde eles podem utilizar justamente para a compra de alimentos ou produtos de higiene e limpeza. E os beneficiários desse programa recebem uma qualificação profissional voltada para a economia solidária lá nos territórios onde eles residem. O programa das hortas comunitárias, nós temos já 2 hortas comunitárias urbanas no município, chama Colhendo Dignidade, o projeto, em 2 desses territórios de maior vulnerabilidade social, e temos a expansão, aí vamos expandir mais 4 hortas ainda até o final do ano, e as feiras dos territórios, que elas estão paralisadas nesse momento devido à pandemia, mas que em momentos onde a pandemia está mais branda, elas são possíveis de acontecer porque elas são ao ar livre, né, como as feiras da agricultura familiar que não pararam aqui na nossa cidade, as feiras dos territórios, além da agricultura familiar, ela busca levar os empreendedores que estão nos bairros, a economia criativa e a economia popular, que está ali no bairro para que ele possa comercializar e ser conhecido no próprio local. Outra janela de oportunidades é a questão das compras públicas, né? As cestas da agricultura familiar, que você pode, é um programa que você compra da agricultura familiar para distribuição para a população que está necessitando.
A confecção de máscaras, tem N projetos no Brasil desenvolvidos, né, de máscaras que depois são distribuídas também à população vulnerável e que foram compradas, foram fabricadas por empreendimentos da economia solidária. E a gente tem avançado na discussão dos serviços públicos, de alguns serviços públicos poderem ser prestados por cooperativas da economia solidária, por meio de chamamentos públicos, né? A gente acredita que o gasto público, ele é algo em que os empreendimentos podem e devem estar presentes. E também as finanças solidárias, então o desenvolvimento de modelos de fundo rotativo, bancos comunitários e moeda social, muito forte na região nordeste do nosso país, e que penso que a região aqui, sudeste, precisa avançar bastante ainda nessa questão. Você me avisa o tempo, tá? Eu estou finalizando. E aí nós desenvolvemos uma estratégia que nós estamos chamando de Plano Araraquara Sem Fome, né? Araraquara, para quem não conhece, é um município no interior do estado de São Paulo, com cerca de 236 mil habitantes, e apesar de ter um IDH bom, é uma cidade que também está enfrentando essa questão do aumento da pobreza e do aumento da fome no município. Então, esse Plano Araraquara Sem Fome, ele está sendo desenvolvido por uma articulação de diversos gestores públicos, companheiros e companheiras de trabalho, da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social, Coordenadoria de Assistência Básica, Coordenadoria de Segurança Alimentar, e da própria Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Turismo, pelas coordenadorias de Agricultura e a Coordenadoria de Trabalho, Economia Criativa e Solidária. Ele é uma articulação, né? Ele visa articular e estabelecer um conjunto de estratégias, programas e ações dessas áreas, assistência social, segurança alimentar e nutricional, agricultura familiar, economia solidária, inclusão produtiva, com vistas a enfrentar a atual crise econômica causada pela pandemia da Covid-19, de forma a assegurar, principalmente, o direito humano à alimentação adequada e fomentar o desenvolvimento econômico sustentável por meio da geração de trabalho e renda no campo e na cidade. Ele é formado em 4 eixos principais: o eixo 1, que é a garantia do direito humano à alimentação adequada; o eixo 2, agricultura familiar e agroecologia; o eixo 3, geração de renda e economia solidária; e o eixo 4, que é a rede de solidariedade, que foi estabelecida desde o início da pandemia. Essa rede, ela arrecada alimentos e produtos de higiene pessoal e limpeza e distribui, através de um programa bastante fortalecido aqui em Araraquara, distribui para as pessoas que estão passando necessidade, que precisam dessa assistência. Então, essa articulação, ela gera hoje de 28 ações, né? Ações e programas. Entre ações e programas, nós temos 28 iniciativas dentro desse Plano Araraquara Sem Fome. E entendendo a economia solidária como uma estratégia de desenvolvimento local sustentável, que objetiva desenvolver o território e fortalecer a comunidade, criar uma rede colaborativa, valorizar a cultura e os saberes locais e possibilitar práticas coletivas que gerem trabalho, renda e melhoria na vida dos cidadãos. Esse é o principal objetivo e estratégia da economia solidária no nosso ponto de vista. E aí eu concluo a minha apresentação e a minha intervenção e fico depois para ouvir a Griselda para a gente conversar. Obrigada. Está sem áudio, Luiz. Opa, vamos lá, então. Obrigado, graças. Obrigado, Camila, por estar participando conosco, pela parceria também com a rede de gestores, que é muito importante para a CIRIEC, essa ponte, né? E passo, então, agora a palavra para a professora Gisele, para depois a gente poder, então, realizar o debate. Lembrando a todos que a discussão está aberta no chat, podem encaminhar perguntas, reflexões para a discussão depois da apresentação da professora Gisele. Profesora, por favor, fique à vontade. Muchas gracias, muy buenas tardes. Primero que todo, pues agradecer al equipo CIRIEC Brasil por la invitación
en este tan importante encuentro, cuyo objetivo principal es pensar la economía social y solidaria como concepto y como actuación en estos tiempos tan difíciles que se encuentra la humanidad. Y en segundo lugar, pues debo expresar mi más profundo agradecimiento a su país, que me acogió en el verano del 2009, mientras realizaba una investigación para la Universidad de Puerto Rico, crear el programa de maestría en cooperativismo y organizaciones solidarias. Esta experiencia para mí fue fundamental, no solo en el ámbito académico, sino en el personal, pues me ayudó a entender que entre Brasil y Puerto Rico existe un vínculo extraordinariamente fuerte, pero lamentablemente ignorado por ambos países. Así que espero que esta intervención contribuya a la aproximación de nuestras culturas. Mi presentación es un poco más global, ¿verdad?, en términos de cómo pensar la gestión pública. Así que al considerar este tema, gestión pública y extensión en la economía social y solidaria en el contexto de la pandemia, pues es sin duda un asunto que nos puede conducir por varios caminos. Sin embargo, el primer enunciado, gestión pública, me provocó revisar el concepto de esfera pública desarrollado por la filósofa alemana Hannah Arendt, y para contextualizar esta noción en un mundo post-COVID, recurrí a la idea de la descomposición de la vida social del sociólogo francés Alain Touraine. Así que en este marco me propongo trenzar la discusión de la economía social y solidaria con el campo filosófico y el sociológico. Así que es por esto que he llamado mi ponencia Reflexiones para una vida social posible. Abro cita. Es bien fuerte ver el velorio de tus familiares por Facebook. El COVID es una cosa bien complicada, pues nos aleja de querernos, de amarnos, más de cualquier otra cosa. Creo que lo duro que tiene el COVID es no permitirnos amarnos y compartir. Cierro cita. Así lee una nota del periódico El Nuevo Día, principal periódico en Puerto Rico, del 23 de noviembre del 2020. La noticia comenzaba del siguiente modo, abro cita, el 21 de junio, Día de los Padres, como era de costumbre en este evento importante durante el año, la familia Acabá se reunió para celebrar a don Héctor. De este encuentro, 4 personas salieron contagiados y en un mes 3 ya habían muerto. Cierro cita. Esta fue una de las primeras noticias que nos estremecieron al tercer mes del primer lockdown en nuestro país, tan solo a 2 años de enterarnos de que el estimado de muertos por el paso del huracán María en 2017 llegaba a 4.645, mientras que el gobierno había reconocido solamente 64 fallecidos, y luego de estar sumergido por una deuda gubernamental que asciende a más de 70 millones de dólares. Llegó el momento de ser parte de la pandemia. Este panorama, aunque es particular de Puerto Rico, podría ser perfectamente el retrato de cualquier país caribeño o latinoamericano. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, esta región es la de mayor desigualdad en el mundo. La pasada crisis financiera ocurrida entre el 2007 a 2009, clasificada como una de las más agudas del capitalismo, no solo dejó más pobreza en nuestra región, sino que también desarticuló la vida social. Touraine expresó que los actores sociales quedaron desvinculados del sistema económico al permanecer desempleados o arruinados. Sin embargo, la desarticulación de la vida social no solo ocurre por la exclusión de los actores sociales del sistema económico, sino también por el grado de indignación y desconfianza que estos sienten hacia las instituciones gubernamentales. Esta desconfianza surge porque el sistema económico de mercado globalizado ha debilitado todos los instrumentos de mediación estatal que fueron formados en los marcos nacionales. Esta falta de regulación del Estado a los actores económicos
demuestra su incapacidad de hacer intervenciones tanto sociales como económicas. En este contexto surge la pandemia. De acuerdo con el informe de la CEPAL, en el 2020, América Latina iba a aumentar un 5.4 su tasa de desempleo, un 7% la pobreza y un 15.5 la pobreza extrema a causa del COVID-19. Esto significa un impacto considerable en la vida de 96 millones de personas, dice el informe. Su más reciente informe, publicado en marzo de 2021, indica que la pandemia ocasionará una contracción de 7.9% en las economías de América Latina y el Caribe y una caída del 7.1% en el PIB per cápita de la región. Por otro lado, el informe sostiene que la región más afectada es América del Sur, cuya economía podría desplomarse hasta un 7.3%. Este desalentador cuadro se enmarca en la compleja secuela de la crisis económica de 2008, cuyo saldo para los países de América Latina y el Caribe fue un elevado nivel de endeudamiento nacional, además de la exclusión de los actores sociales y la desconfianza de estos ante la incapacidad de las instituciones gubernamentales. Aun si los países latinoamericanos y caribeños estaban en difícil transición de reconstruir la vida social debido a la crisis económica, imaginemos ahora la delicada situación añadida por los efectos del COVID. De acuerdo con Touraine, estaríamos confrontando una situación postsocial, que según su tesis es el resultado de cualquier crisis económica. Argumenta que la crisis no solamente contribuye a la destrucción de la vida social, sino que también impide la formación de nuevos tipos de sociedad. Además, debido a esta coyuntura, se podría favorecer la intervención de actores autoritarios durante este delicado periodo de transición. Por consiguiente, la situación postcolonial significaría: 1, la posibilidad de la desaparición real de los actores sociales que provoca; 2, un silencio social, o bien puede conducir a 3, la formación de un movimiento violento sostenido por todos los que hemos sufrido la crisis. Eso es según Touraine. El sociólogo francés explica que en este periodo se experimenta un sentimiento de imposibilidad para transformar, aunque sea parcialmente, la sociedad, porque los sujetos han quedado fuera del discurso económico y político. Entonces, el análisis central de esta discusión podríamos expresarlo con la siguiente pregunta: ¿cómo descubrir y construir otro tipo de vida social después de la crisis económica / pandémica o de la situación post-social en que nos encontramos? O dicho de otro modo, ¿cómo la economía social y solidaria sería capaz de reconstruir la vida social? ¿De qué manera podríamos engendrar nuevas formas de organización y gobernabilidad? ¿Cuál sería la capacidad de acción colectiva para recuperar a esos 96 millones de personas que quedarían empobrecidas? Reconocemos que la economía social y solidaria ubica al sujeto, a la persona, antes que el capital. Por esta razón debemos pensar cómo lograr la reconstrucción de ese sujeto que ha quedado devastado y golpeado por una vida en una sociedad desintegrada. Restablecerlo no necesariamente desde un discurso político o económico, sino desde un discurso del propio sujeto, un discurso de vida social donde éste asuma un lugar y desde el cual pueda lograr su transformación, la creación y la interpretación de sí mismo. Sugiere Touraine que se trataría de rescatar la defensa de los derechos estrictamente humanos. Un elemento crucial en la reconstrucción de la vida social supone la atención de la compleja condición humana y su relación con el mundo. De esta manera podría surgir la defensa del humano ante el capital o la defensa de la vida ante el lucro. Pero ¿cuáles pueden ser las condiciones para la reconstrucción de nuevos derechos humanos? La confianza en nosotros mismos. Touraine
aunque sostiene que la situación social desaparecen actores sociales, también señala que pueden surgir nuevos actores, pero no sociales, sino más bien morales. El sentimiento de indignación que provoca la situación postsocial podría invertirse en reafirmaciones como quiero que se me reconozca como ser humano, quiero que se me respete. De ahí el surgimiento de los actores morales. De acuerdo con Touraine, estas son las rectificaciones que hay que hacer públicas para que haya una vida social posible. No obstante, estas reafirmaciones deben de estar acompañadas por el reconocimiento de otras subjetividades, de modo que la reconstrucción de la vida social implica la restitución del sujeto, pero también de la vida común. ¿Qué es lo común? Para abordar cuál ha sido la gestión pública y la extensión de la economía social y solidaria, considero la noción de esfera pública, lo común, como una referencia fundamental en el concepto fundamental. Este concepto fue desarrollado por Hannah Arendt en su libro La condición humana, donde la autora nos da dos definiciones de lo público. Abro cita. En primer lugar, significa que todo lo que aparece en público puede verlo y oírlo todo el mundo y tiene la más amplia publicidad posible. Para nosotros, la apariencia, algo que ven y oyen otros, constituyen la realidad. Cierro cita. Es así como lo público se convierte en realidad y afirma, abro cita, la presencia de otros que ven lo que vemos y oyen lo que oímos nos asegura la realidad del mundo y la de nosotros mismos. Cierro cita. Esta aseveración sugiere que la forma de corroborar la realidad es siempre cuando otros la vean y la escuchen. De esta forma se constituye una realidad común. La segunda concepción, que es lo público, es el mundo común. Hannah Arendt señala textualmente, cito, el segundo lugar del término público significa el propio mundo, en cuanto es un mundo, en cuanto es común a todos nosotros y diferenciado de un lugar poseído previamente, ¿verdad? En lo privado, es lo que quiere decir, ¿no? Y sostiene que vivir juntos es vincularnos y a la vez separarnos por el mundo de las cosas. Con respecto al mundo de la sociedad de masas, Arendt señala que éste perdió su poder para agrupar, relacionar o separar personas. Aquí describe a nuestra sociedad como incapaz tanto de unir como de separar. Esta premisa la conduce a preguntarse, entonces, ¿cómo unificar a una comunidad o cómo crear un nexo entre las personas? Para ilustrar su respuesta, Arendt menciona que la primera filosofía cristiana utilizó la caridad como base de las relaciones humanas. No obstante, subraya lo siguiente, abro paréntesis, abro cita, el carácter no público y no político en la comunidad cristiana quedó primeramente defendido en la exigencia de formar un cuerpo cuyos miembros estuvieran relacionados entre sí como hermanos de una misma familia, ya que se sabía que éstas eran no políticas o incluso antipolíticas. Arendt también considera la trascendencia de lo público. Argumenta al respecto, abro cita, solo la existencia de una esfera pública y la consiguiente transformación del mundo en una comunidad de cosas que agrupa y los relaciona a los hombres entre sí depende por entero a la permanencia. Si el mundo ha de incluir un espacio público, no puede establecerlo para una generación y planearlo solo para los vivos, sino que debe superar el tiempo vital de los hombres. Cierro cita. Con esta aseveración propone que no basta con la construcción de un mundo común, sino que lo público debe trascender su propio espacio. La pensadora afirma que en el mundo común es algo en que nos adentramos al nacer y dejamos al morir, que está antes y sobrevivirá después de nuestra breve estancia en él. El mundo común solo puede sobrevivir con el paso de las generaciones. En la vida moderna, expresa la autora,
hubo una desaparición de la esfera pública, pues no desarrolló un interés para que el mundo común trascendiera al tiempo, sino que más bien ha desarrollado la admiración pública. En este punto marca una diferencia entre la esfera pública y la admiración pública. La admiración pública está determinada por la vanidad, dice la autora. Y aquí abro un paréntesis para reflexionar sobre el papel que ha jugado la tecnología en el distanciamiento físico. Aunque desde finales del siglo pasado ya está ocupado un lugar importante en nuestra sociedad, es en estos tiempos de pandemia en que se ha hecho imprescindible. El surgimiento de youtubers, de influencers y la preponderancia de las redes sociales nos lleva a preguntarnos si se trata de una práctica de esfera pública, es decir, de lo común, o más bien de una necesidad de admiración pública. Arendt piensa que la admiración pública se distingue por su vanidad y vanagloria y la considera fútil, que se consume o se extingue con mucha facilidad. Por último, plantea la importancia de la pluralidad en la esfera pública. Al escribir lo siguiente, abro cita, pues si bien el mundo común es el lugar de reunión de todos, ser vistos y oídos por otros deriva su significado del hecho de que todos ven y oyen desde posición diferente. De esta manera, lo común es ver lo mismo en total diversidad. La construcción de la realidad del mundo supone que todos vemos y oímos lo mismo, pero desde lugares diferentes. Cuando no somos capaces de ver y oír a los demás, es lo que Arendt llama o denomina el fin del mundo común. Arendt lo destaca de la siguiente forma, abro cita, todos están encerrados en las subjetividades de su propia experiencia singular, que no deja de ser singular si la misma experiencia se multiplica innumerables veces. El fin del mundo común ha llegado cuando se ve solo bajo un aspecto y se le permite presentarse únicamente bajo una perspectiva. En otras palabras, se abandona lo común cuando se impone una sola visión de mundo o cuando se ve y se oye desde un solo lugar. Concluyo ahora las ideas principales de mi exposición respondiendo las preguntas de este congreso. La primera, ¿cuál es el papel de la economía social y solidaria en un mundo post-COVID? A partir de esta reflexión, tratar de construir una vida social posible mediante la reconstrucción del sujeto que ha quedado devastado y golpeado por una sociedad que se desarticuló. Por lo tanto, hay que reconstruirla no necesariamente desde discursos políticos o económicos, sino desde un discurso del humano. La segunda pregunta, ¿qué papel ha ido adquiriendo la economía social y solidaria como una cuestión de políticas gubernamentales diseñadas como mecanismos para enfrentar el desempleo, la pobreza, la exclusión social y la desigualdad? Sin duda, ha sido muy importante la creación de políticas gubernamentales en apoyo a la economía solidaria en nuestra región. Pero, ¿cuál ha sido su efecto? ¿Hay menos pobreza, más inclusión, menos desigualdad? ¿En función de qué está esa gestión pública si no es articulada desde la esfera pública, desde un mundo común? La secretaría, los programas universitarios, los proyectos de incubadora, marcos legales, etcétera, de la economía social y solidaria son indispensables, pero debemos preguntarnos si hemos constituido una esfera común. En esta presentación he querido plantear al menos 3 grandes retos para la consideración de la gestión pública. Primero, considerar la noción esfera pública lo común para que pueda sostenerse la gestión que ya hemos creado, todas las instituciones que ya hemos creado. La permanencia de las instituciones gubernamentales solamente se van a sostener por la capacidad de construir un mundo común. El segundo reto es lograr una pluralidad. Según Touraine, no hay vida social posible si no podemos combinar lo que tenemos en común, pero también lo que tenemos diferente. En términos de la gestión pública, la pluralidad es lo que se debe de articular.
Y el tercer reto es la trascendencia de la propia esfera pública. ¿Cómo lograr que la economía social y solidaria sobreviva nuestra temporalidad? Finalmente, la última pregunta que quisiera abordar, ¿existe la posibilidad de que los nuevos instrumentos tecnológicos se utilicen dentro de las empresas de la economía social y solidaria? En una sociedad tan atravesada por la tecnología y las redes sociales, sería difícil prescindir de estas. Un esfuerzo debe hacerse para discernir entre la admiración pública y la esfera pública. Definitivamente, la economía social y solidaria tiene que ser vista y escuchada para crear un mundo común, para que sea realidad de todos, para que ésta no se desvanezca o se consuma rápidamente para evitar ser testigos de su propio velorio en las redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Grisel, por las reflexiones, por las provocaciones, para pensarmos un futuro que tiene que ser construido hoy en adelante para que podamos enfrentar esta crisis que tenemos hoy y pensar las soluciones, la reconstrucción de la propia esfera pública, ¿no? Que tenemos que tener ahora desde los sujetos hasta las instituciones, ¿no? Entonces, muchas gracias por su presentación, las reflexiones. Ahora tenemos un poco tiempo más, tenemos 5 minutos a las 4, más pienso que podemos trabajar en unos 10 minutos para extender un poquito solo. Tenemos preguntas para Camila y para Grisel. Voy a sintetizar las preguntas para que puedan realizar la respuesta y puedan de una forma más general responderlas, ¿no? Para Camila, tenemos 2 preguntas de Vítor e Márcia, basicamente falando sobre a situação do impacto das Senais, da extinção das Senais, sobre o orçamento da economia solidária, né? Então, a pergunta de Vítor é se com a extinção das Senais existe, né? Se existe ainda um plano plurianual, se tem orçamento, se tem recursos, quem está administrando esses recursos, né? E como está sendo destinado esse orçamento. Então, ele pergunta se poderia ter essas informações, né? E a Márcia pergunta como a rede de gestores pode apoiar os empreendimentos econômicos solidários que prestam serviços de assessoria, consultoria e formação. Perguntando se as prefeituras têm algum instrumento de gestão, compras diretas ou recursos para essas organizações que dão suporte, né? Então, as organizações que trabalham com serviços de assessoria, consultoria e formação. Então, de modo geral, universidades, organizações, da sociedade civil, ou até mesmo empresas que fazem esse tipo de trabalho. E para a professora Grisel, temos uma pergunta que, neste contexto de crise que estamos hoje, pensando na reconstrução da esfera pública, qual é o papel que governos e universidades juntos podem ter para enfrentamento a esta situação, né? Partindo do próprio contexto de Costa Rica, pode ser uma forma até mesmo de nós, de Brasil, conhecer um pouco mais sobre a realidade, ok? Então, com base nessas 2 perguntas, podemos encerrar o painel. Peço que em 5 minutos, por favor, de cada, para que não passemos muito o tempo, ok? Então, são as perguntas. Camila, pode começar? Sim? Yes. Sim, vou ser breve. Obrigada pelas questões, obrigada, Grisel, pela excelente palestra, exposição que você fez. Vítor, eu não tenho esses dados assim para te dar em números, tá, nesse momento, mas eu tenho uma indicação para fazer para você. A Senais, ela deixou de ser uma secretaria, ela virou uma subsecretaria dentro do Ministério da Cidadania, né, se eu não me engano, porque acabou, na verdade, o Ministério do Trabalho também, né, ele foi transformado em outras coisas. Então, tem estudos do Sandro Pereira Silva, que inclusive está com a gente no Congresso, não necessariamente nesse momento, mas ele apresentou trabalho sobre isso. O Sandro é do IPEA, e ele tem diversos trabalhos falando sobre a extinção das Senais, né? O processo, na verdade, ele avalia desde o início até os dias atuais, como depois
com a saída do governo Dilma, como foi havendo esse desmantelamento da política federal de economia solidária. Então, eu vou te pedir para você consultar esses textos, essas pesquisas, porque teve uma diminuição, teve a extinção da secretaria, teve uma diminuição dos servidores públicos, teve uma diminuição do orçamento, uma não utilização do orçamento. Então, uma série de questões que eu não vou saber te dar os números exatos, mas que você dando uma olhada nos estudos do Sandro, você vai ter esse acesso, tá? E sobre os serviços de assessoria de organizações, a gente tem uma lei muito interessante no Brasil, que é conhecido como MIROSC, né, o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, que permite, inclusive, que cria, né, as formas em que a gestão pública, as prefeituras podem fazer esses acordos, né, de colaboração, termo de colaboração, termo de fomento, termo de cooperação, e eu acho que é um instrumento muito pouco utilizado pelas prefeituras por uma falta de conhecimento técnico mesmo dentro da gestão pública, e a gente tem avançado bastante nesse caminho aqui em Araraquara, no caso da incubadora pública de economia solidária. Nós estamos tentando estabelecer 2 tipos de parceria. Um com a Unesp Araraquara, com o Unepesc, com a incubadora pública da Unesp, no sentido da formação, educação, sensibilização para a economia solidária, e um outro que é abrir um chamamento público justamente para organizações da sociedade civil que atuam na área de economia solidária, para poder trazer esse assessoramento técnico para os empreendimentos incubados. Então, assessoria de gestão, administração, finanças, marketing, contabilidade, assessoria jurídica, etc. A gente está elaborando essa peça desse chamamento público, ele deve ser lançado agora em maio, e eu acredito que é um caminho bastante importante para a gente trilhar. Assim que a gente conseguir implementar em Araraquara, eu prometo fazer uma ampla divulgação, porque do que eu tenho estudado, eu acho que ele é, inclusive, um caminho para compras públicas de cooperativas, porque essa lei permite, inclusive, esses termos de colaboração com cooperativas de trabalho, com cooperativas sociais. Então, eu acho que é um caminho que a gente precisa avançar, até se alguém conhecer exemplos assim em outros municípios e estados, por favor, me procurem, que eu estou na busca de outras experiências para a gente poder... Eu falo que a gente não tem que reinventar a roda, né? A gente tem que realmente conhecer e se apropriar cada vez mais do que já existe, e para a gente fortalecer, né, a política de economia solidária no nosso território. E aí eu já aproveito para, então, fazer as minhas considerações finais, mais uma vez agradecer a participação, agradecer aos meus companheiros e companheiras da rede de gestores de políticas públicas de economia solidária, que me indicaram para estar aqui falando um pouco sobre os desafios da gestão pública, e, em nome do Luiz Felipe, agradecer a toda a equipe do CIEC. E, Grisel, em breve, quem sabe, nos conheceremos pessoalmente, né? Um grande abraço. Camila, muito obrigado pela sua participação no evento. Continue conosco, né, nos debates, e depois a gente vai conversar também, que vamos trazer você para conversar aqui com os municípios aqui de Santa Catarina que precisam ter um norte, uma referência para a institucionalização da política em âmbito municipal. Bem, professora Gisele, por favor, fique à vontade para responder a complexa pergunta que realizei. Lo más breve posible. Con relación a nosotros, solamente tenemos una ley de cooperativas, ¿verdad? Bueno, un marco jurídico de cooperativas y una agencia gubernamental que promueve el cooperativismo, pero no promueve otras entidades de la economía social y solidaria. La realidad ha sido que ha habido pocas personas interesadas en gestar cooperativas, en crear cooperativas. Eso quizás era una pregunta para Camila, si el ritmo, ¿verdad?, de emprendimientos ha bajado desde el 2009 que yo fui ahora, porque en Puerto Rico sí ha habido ¿verdad?, un decrecimiento de cooperativas o grupos. Sin embargo, se ha instalado una red de economía social y solidaria en Puerto Rico, lleva un año,
y no tenemos una ley de economía social y solidaria. Un estudiante de nuestra maestría lo están gestando, y nuestro instituto, que es gubernamental, tiene la maestría, tiene un programa de extensión y también tiene una incubadora. En términos gubernamentales, eso es lo que nosotros tenemos. Gracias, profesora Giselle, pelos esclarecimentos, por presentar también la realidad de Puerto Rico. Pena que tenemos los relojes que están nos regulando ahora, ¿sí? Pena que no estamos presencialmente para tomarnos un café, conocernos más, conversarmos en esos espacios de convivencia que son tan ricos en los eventos, ¿no? Mas esperamos que en poco tiempo podamos nos ver en Brasil o Puerto Rico, en otros encuentros de CIRIEC, ¿no? Entonces, en nombre de la organización, es una gran felicidad nuestra. Tenemos ustedes, Grisel y Camila, participando de este panel, y que este sea un primer paso para construcción de debates, reflexiones sobre el momento actual de crisis que estamos pasando en Brasil y en otros países, la América Latina en principal, ¿no? Y que podamos construir soluciones para esto, aproximando la gestión pública en las universidades y otras instituciones de fomento, para que juntos podamos crear soluciones viables y que fortalezcan los emprendimientos, que son nuestro foco principal, ¿no? Entonces, ahora, muchas gracias a todos y todas que están conosco. Por favor, fiquen acá en este mismo link para que podamos pasar para el otro debate, que el tema es derecho cooperativo. Gracias, Giselle. Muchas gracias por estar conosco de Puerto Rico. Camila, muito obrigado por estar com a gente e continuamos aí. Um abraço a todos e todas. O link para os certificados está no chat, ok? Muito obrigado e agradecendo a todo mundo que participou em chat. Gracias.